Olá, mais um Na Casa do Povo no ar e hoje nós vamos conversar com a vereadora Mariana Conte. A gente lembra que ela participou da primeira temporada, falou um pouquinho sobre aquela questão que ela era daqui, era de Americana, estudava aqui na Unicamp e tudo mais, e agora ela vai contar e detalhar como neste universo ela entrou na política, falar um pouquinho da sua trajetória, da sua luta. Só que, como é de praxe, eu vou fazer a minha auto e audiodescrição. O meu nome é Mirna Abreu, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho os olhos castanhos, cabelos cacheados, um pouco acima dos ombros, com mechas loiras. Hoje eu estou vestida com uma blusa salmão ou rosé para alguns. No meu fundo, nós temos aqui o estúdio do Na Casa do Povo, todo em preto. À minha esquerda, uma TV escrito Na Casa do Povo, que é o logotipo do nosso podcast, em azul e branco. Bem-vinda, vereadora. Também já convido a fazer, então, a sua áudio e autodescrição. Claro. Bom, obrigada, Mirna. Obrigada a todo mundo que está nos assistindo, que está nos ouvindo pelo podcast, né? Pelo Spotify. Pelo Spotify. Então, a minha audiodescrição, eu sou uma mulher amarela, de uma pele bronzeada, tenho os olhos castanhos, cabelo curto de um lado e um pouco mais comprido de outro. Corte super moderno, viu, corte, gente? digamos assim, desigual. Estou com brincos amarelos, é isso mesmo? Isso. Se eu me lembro bem. E estou com uma blusa florida. Tá. E também aqui na minha direita tem a televisão Na Casa do Povo e o fundo preto. Então, Mariana, a gente lembra que a vereadora, inclusive na atual legislatura, ela foi a parlamentar mais bem votada. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho desse momento, mas vamos lá no início, né? Quando a Mariana entendeu que existia um espaço na política e se viu aí na questão da política partidária. Como foi esse processo? Na verdade, até a gente comentava antes, né? Minha vida se confunde com a política, porque na minha casa, quer dizer, a minha mãe, meu avô, sempre foram militantes políticos, né? Meu avô foi fundador do PT de Americana, né? Então, a gente debatia as questões, eu me lembro, né, do impeachment do Collor, eu tinha, sei lá, 5 anos, e eu me lembro do impeachment do Collor. Uma das primeiras memórias que eu tenho porque eram momentos que marcavam, porque a gente conversava sobre as coisas, né, em casa. E como meu avô era militante de partido, era uma coisa muito, muito familiar. Eu entendo, assim, que a minha participação, quer dizer, quando eu comecei a compreender política de forma mais autônoma, foi no 3º ano do colégio, era a eleição de 2002, e eu participei acompanhei aquele processo eleitoral muito porque eu queria entender o que estava acontecendo, quais eram as alternativas, quais eram os planos de governo, né? Enfim, era um momento também que havia muita luta social na América Latina, né? Então, tinha tido o Fórum Social Mundial, tinha tido uma série havia uma contestação do neoliberalismo muito forte na América Latina. E como em casa sempre teve mídias, Caros Amigos, que era uma revista alternativa, isso era uma coisa que circulava na minha casa, então eu lia muito sobre isso, e aí eu resolvi prestar Ciências Sociais. Eu, na verdade, eu queria fazer Engenharia Química no começo, e mudei de rota no meio do caminho, muito por conta dessa curiosidade, porque eu queria entender o que estava acontecendo no mundo. Enfim, comecei a me interessar por política, por assistir... Eu pensei em fazer Ciências Sociais porque eu vi os cientistas políticos comentando no jornal, na televisão, e eu falava, que legal, ser cientista político, né? Aí eu fui pesquisar o que era e descobri o curso de Ciências Sociais. E já tinha essa coisa de conversar em casa com isso. Sua mãe também era do PT ou não? A minha mãe era do PT. Tá. A minha mãe é socióloga, então também tem essa questão. A gente sempre teve muitos livros em casa, né? Tá. Foi uma época que eu também... não era uma questão só partidária, era uma questão ampla da política, né? Porque assim, a gente em casa sentava uma hora do jantar, era o momento que se contava o que aconteceu na escola, o que aconteceu no trabalho, e se comentava fatos da política. Sim.
Então, assim, a gente, e final de semana, quando reunia tio, tia, avô, né, avó e tal, a política estava em questão. E na época, isso, década de 90, a grande questão eram as questões das privatizações, o neoliberalismo tomando, né, correndo solto. Então, assim, era governo Fernando Henrique. Os meus pais eram servidores públicos, hoje eles estão aposentados, né? Mas meu pai, por exemplo, ele era funcionário da CPFL. Tá. E eu vivenciei o que foi o processo de privatização da CPFL, estando o meu pai um trabalhador da CPFL. Então, Sim. eu acompanhei um pouco o drama do que foi aquele período, né? Então, e aí quando eu entrei nas ciências sociais, quando eu entrei na faculdade, eu entrei com um pouco aquele espírito de que quero conhecer o mundo, quero conhecer tudo, né? O mundo é pequeno demais Para os meus anseios, para os né? meus anseios, para as minhas curiosidades. Eu queria, né, vivenciar. E acho que essa coisa de estar na faculdade foi muito importante, assim, porque era um momento também, hoje eu vejo uma diferença, era um momento que as pessoas estavam muito na faculdade, porque você fazia tudo presencial, na biblioteca era presencial. Se você não fosse na biblioteca, pegasse um livro ou tirasse um xerox, não tinha. Você não conseguia ter acesso a um livro. Pouquíssimas pessoas tinham computador em casa. Então, a gente tinha o espaço do laboratório na faculdade, a gente fazia na mão o trabalho e depois ia digitar. Sim. Parece que eu sou muito antiga, né? Que a juventude hoje pode pensar que eu sou muito antiga, mas isso foi 2003. Sim. 20 anos atrás, né? Então, havia muita vivência. E isso foi na faculdade pública já, né? Na Unicamp. Na Unicamp. Okay. E aí, na Unicamp, eu me deparei com um universo, né? Eu sempre gostei muito de literatura, né? Sempre gosto muito de literatura, tenho interesse, né, de várias coisas. Mas lá eu aprendi sobre filmes, sobre música, sobre palestras, temas, que, assim, eu nunca não sabia que existia tudo aquilo, né? E logo no primeiro semestre, no meio do ano, estoura a greve da Previdência, que foi o momento, era o primeiro ano do governo Lula, do primeiro governo Lula. O Lula foi eleito em 2002, na época, né, como minha família era uma família de petistas, né, apoiei, fiz campanha, mesmo que, né, com as limitações de ser adolescente, mas fiz uma adolescente engajada que defendeu. Mas em 2003 vem a reforma da Previdência, que na verdade era uma continuidade do governo Fernando Henrique. Sim. E foi uma grande decepção na época, né? E houve uma grande mobilização dos servidores públicos. A minha mãe era servidora pública, aposentada, mas continuava trabalhando. E a minha mãe era servidora da Previdência. Então, a questão da Previdência sempre foi uma coisa que fez muito parte do universo da nossa vida, né? E aí, quando estoura a greve da Previdência, a Unicamp entra em peso em greve, porque você teve uma corrida às aposentadorias, que foi uma corrida muito grande às aposentadorias, seja de funcionários, seja de professores, né? E aí os estudantes, a gente define pela greve, e a greve da Previdência foi o primeiro momento que eu participei de uma luta organizada, coletiva. Né? Antes tinha a referência da família, dos debates da família, mas lá que eu fui na greve da Previdência que eu fui aprender o que é assembleia, né? Porque a gente que está acostumado a fazer assembleia, né? Assembleia de movimento sindical, assembleia de movimento estudantil, você chega pela primeira vez numa assembleia, mas o que está acontecendo, né? Mas eu acho que eu entrei, né, na greve, e também foi naquele período que a greve da Previdência ela é definidora dos rumos do PSOL, porque o PSOL o PSOL foi fundado na greve da Previdência. Eram deputados os chamados radicais do PT, que era a Luciana Genro, a Heloísa Helena, o Babá e o João Fontes, que eram chamados radicais do PT, que eram deputados federais, e a Heloísa Helena, que era senadora, que eles se recusaram a votar a favor da reforma da Previdência e foram expulsos do PT por isso. E aí começa o processo de fundação do PSOL. Naquele período, você já era afiliada ao PT ou você não tinha se filiado ainda a nenhum partido? Não, eu nunca tinha sido filiada a nenhum partido. Tá. Eu acompanhava pelo meu histórico familiar, eu tinha uma tendência à esquerda e acompanhava o PT.
Mas eu nunca fui filiada ao PT. Tá. Eu sei, desde a minha primeira filiação, eu fui filiada ao PSOL. Naquele período, ainda não me filiei imediatamente. Eu fui me filiar em 2005. Isso é 2003. Depois que o partido já tinha amadurecido um pouco. E eu me filiei por conta do Plínio de Arruda Sampaio, que ele era, né, uma figura histórica. Sim. E muito cativante, que dialogava muito com a juventude. E ele veio falar, fez uma apresentação do PSOL na Unicamp, e eu fui nessa apresentação do PSOL, e ele falou lá, ele colocou os motivos pelo qual ele tinha saído do PT, mas que ele achava que era importante reconstruir, ter um novo partido, enfim, né? E convidou a gente para filiar no PSOL. E aí nisso eu já estava me organizando num grupo, né, principalmente no movimento estudantil, e eu me filiei no PSOL, e no PSOL eu aprendi sobre o que é vida política, né? Eu falo que o PSOL foi, para mim, uma escola de política. Tá. Naquele período, você participava de algum movimento organizado estudantil? Já é isso ou não? Isso, eu já participava do movimento estudantil. Mas lá na Unicamp? Lá na Unicamp, eu fui do DCE. Eu Tá. era diretora, coordenadora do Diretório Central dos Estudantes. Sim. Isso eu já estava militando no movimento estudantil, e por meio do movimento estudantil participando de outras coisas. Aqui o movimento Passe Livre. Tá. Eu lembro, é uma coisa, né? Porque eu lembro que a gente fazia manifestação, e a palavra de ordem era R$2 não dá, passe livre já, porque a passagem ia aumentar para R$2. Sim. Além das atividades com o Movimento Sem Terra. Teve na época o plebiscito da privatização da Vale, eu acho. Enfim, eu me engajei em várias coisas, em várias atividades. Em 2005 eu entro no PSOL. O PSOL também é um partido muito novo, muito construção. Eu falo que a gente amassou barro para ir para construir o PSOL. Eu até brinco, né, que a gente, no primeiro congresso do PSOL, que era em São Paulo, eu lembro que a gente juntou um monte de jovem e pegamos aquela vanzinha que saía da rodoviária. Não tinha dinheiro para pegar passagem, para pagar passagem de ônibus para todo mundo. A gente pegou aquelas vanzinhas que saem da rodoviária, que é para São Paulo. Sei. Enfiamos todo mundo, entuchamos todo mundo. Clandestino, né? Clandestino. A gente era jovem, a gente era bem jovem. Mas os pais sabiam ou não? Não, né? Senão... Jovem faz essas coisas, né? Jovem faz essas coisas. E a gente se entuchou na van e foi pro congresso do PSOL, porque, assim, a gente não tinha grana, enfim. E era uma coisa bem... Foi uma experiência bem interessante, na verdade. Eu acho que foi bem, bem bacana. Sim, e aí, a partir dessa experiência, quando começa a Mariana amadurecer e pensar nessa política partidária, talvez é importante que eu tente uma vaga lá na Câmara Municipal de Campinas. Logo, quando você se lançou pela primeira vez, conta um pouquinho dessa história. Olha, nesse período também eu já estava me organizando com um grupo de mulheres no movimento feminista também, né? Porque na época o feminismo não estava muito em voga, né? Não estava na onda do feminismo. O feminismo a gente era vista como as minas diferentona, né? Entendi. Era as minas diferentona. Mas aí, eu aprendi sobre o feminismo dentro do PSOL também, né? Então, quando em 2008, nas eleições municipais de 2008, esse grupo que eu me organizava, nós discutimos que que era importante lançar uma candidatura a vereadora na cidade, e que era importante que fosse uma representação de mulheres, porque nós tínhamos muitas mulheres feministas e que a gente via poucos homens também, né, no espaço poucas mulheres no espaço da política, majoritariamente homens. E nesse grupo decidiu-se, então, que eu deveria cumprir essa tarefa, que para mim é uma tarefa, ainda hoje, para mim, ser vereadora é uma tarefa, cumprir essa tarefa de representar esse grupo, esse coletivo, nas eleições. E dessa forma que eu saio candidata pela primeira vez em 2008. Tá. Eu acho que eu tive, na época, 3.000 e poucos votos. Sim. Porque foi uma votação alta,
né, perto, assim, primeira vez, foi uma votação alta perto do que é, né? Sim. Porque a gente tinha muita militância, né? Foi uma campanha feita muito de casa em casa. Muita gente se lembra, muita gente fala assim, ai, você bateu aqui na minha casa. Muita gente que tá acompanhando deve lembrar disso. E naquela época, com esses um pouco mais de 3.000 votos, você conseguiu se eleger? Não fui eleita. O pessoal fez quantas O pessoal não cadeiras? fez nenhuma cadeira. Na época, o Paulo Búfalo era candidato a prefeito. Tá. E a gente não fez nenhuma cadeira. Tá. Bem no início do pessoal, a gente estava amassando barro mesmo, construindo. E qual foi o sentimento desses pouco mais de 3.000 votos para você? Você disse, olha, eu me surpreendi. O que embasou esses números, assim? Eu acho que... Como que eu recebi isso? Na verdade, quando acaba a campanha, a gente só pensa que é um alívio que acabou, né? Quer descansar. E, na verdade, parte disso foi uma avaliação, uma discussão, continuamos o trabalho, né? Na época, você foi a mais votada do seu partido ou não? Não, tá. Não. Mas foi entre os primeiros mais votados. Estava entre os primeiros mais votados. Tá. Aí, em 2010, eu saio candidata a deputada federal. Tá. Fui a primeira suplente. Mas qual é a decisão quando a gente pensa assim, olha, porque quem trabalha com política, e até pelos anos aqui que eu trabalho na Câmara, e que eu percebo que vocês, políticos, falam que são características bem diferentes, né? Depende muito do partido para partido. Jura? Porque, assim, o PSOL, na época, nós estávamos um partido que estava surgindo. Sim. E o PSOL, ele sempre se organizou do ponto de vista programático. Né? Então, nós temos ali os princípios, o programa do partido, que é o que embasa a atuação de qualquer parlamentar ou militante, etc. e tal. Então, quando eu saí candidata, por exemplo, quando eu saí candidata a deputada federal, para mim era quase impossível. Né? Eu achava que era meio difícil ser eleita naquela época, né? Isso era 2010. Mas eu achava que era importante o pessoal participar do processo da eleição. O Plínio era candidato a presidente na época. O Plínio saiu candidato a presidente. Eu achava que era importante ter o partido participar do processo eleitoral para marcar uma posição e tudo mais. E aí, pela minha surpresa, eu fui a primeira suplente. Novamente, né? E quando você diz que vocês têm esses números aí e faz aí com certeza um mapeamento desses votos, novamente é uma resposta positiva, é uma resposta de que o partido precisa fazer alguns ajustes, ou é uma resposta a Mariana Conte? É uma resposta positiva, porque assim, principalmente na época, o partido estava nascendo. Então, eu sempre falo, gente, o partido é nós. Entendeu? É amassar barro mesmo, entendeu? Não tem, principalmente naquela época, não tinha uma estrutura partidária, né? Não via, o partido é a gente, o partido chega onde a gente chegar, o partido vai onde a gente vai, né? O pessoal somos nós, né? Então, foi uma resposta positiva. E aí continuamos. Aí, em 2012, eu saí candidata a vereadora de novo. Eu sou a sexta mais votada da cidade, não fui eleita porque o pessoal não conseguiu o coeficiente. E aí, isso também eu senti que houve uma mudança, porque o fato de eu ter estar entre as 6 mais votadas, uma pessoa que não é desconhecida, né? Então, quem que é essa pessoa? Sim. Meio que gerou uma curiosidade, sabe? Gerou uma curiosidade sobre quem é Mariana e tudo mais. Sim. Aí, em 2014, eu saio candidata. 2013 tem junho de 2013, que foi aquele caos. A luta, né? Foi um momento de efervescência, né? E muita disputa, confusão também, né? E derrotas. Em 2014, eu saio candidata a deputada de novo. Federal também, no apoio a Luciana Genro. A Luciana Genro é a nossa candidata a presidenta. E é interessante, né, que a Luciana, ela saiu candidata a presidente em 2014, sendo que 11 anos antes eu tinha acompanhado ela votar contra
a reforma da Previdência. E essa coisa me marcou muito, assim, sabe? Entendi. Me marcou no seguinte sentido de que é possível você manter a coerência, sabe? É possível você ter posições que te representem, a política não é só, porque às vezes a gente tem essa, né, aqueles estigmas que é político, tudo por interesse, né? Tem uns estigmas. Cada hora de um lado, mais ou menos isso. E naquela hora foi o exemplo daqueles parlamentares, para mim foi muito marcante quanto pessoa, porque eu estava em greve. Sim. E aí a gente vê assim, poxa, a pessoa, né, sabia que corria o risco de ser expulsa, mesmo assim bancou a posição, foi lá, né, sabia tudo o que implicava. Então isso foi muito marcante. E aí fazer campanha para a Luciana foi uma coisa, né, muito emocionante até, né? Sim. E aí, 2014 e 2016 eu saio candidata. Isso, aconteceu tanta coisa nesse período, porque eu me formei, virei funcionária, fui professora da rede estadual. Tá. Eu fui professora da rede estadual num período que eu fui professora eventual. Tá. E naquela época, o sonho de todo professor eventual era virar OFA. O que é OFA? Era... eu não vou lembrar a sigla. Mas em tese, explica. Era um trabalho temporário, porque você tinha 3 formas de contrato de trabalho da rede estadual. Você tinha eventual, que era você ganhava o quanto você desse aula, você substituía a aula de... Podia ser aqui ou ali. Isso, você podia dar aula de português, matemática, dar aula de qualquer coisa. Tá. O OFA, você não era efetivo, você não tinha passado no concurso, estava efetivado. Mas o OFA, você atribuía aula. E ao você atribuir aula, você tinha algumas garantias. Você sabia quanto você ia ganhar no final do mês. Coisa que com o eventual você não tinha. Correto. E aí, o sonho... Quem é mais antigo da rede vai lembrar, vai saber disso, né? Então, o sonho do eventual era virar OFA. E eu, por pouco, não virei OFA. Assim, eu tinha pegado 5 aulas lá no Adalberto Prato Silva, no Cos Silva. 5 aulas de sociologia, estava numa muito legal, um trabalho muito legal com a juventude, né? Tenho um encontro, alunos meus até hoje na rua, eles lembram. Sim. Só que aí veio o Serra, era governador. E o Serra mudou a lei e criou as letrinhas FLO, e eu perdi as aulas. Eu perdi as aulas, aquilo assim, eu lembro que eu fui na atribuição de aulas, cheguei em casa chorando na atribuição de aulas, os alunos, porque assim, foi muito triste, assim, porque eu tava fazendo um trabalho muito legal com eles, aí eles iam falar pra mim que eu também tinha desistido deles, enfim, foi uma situação... Porque a molecada não entende o processo. Não entende o processo. Mas aí aconteceram as lutas, e aí eu fui para São Paulo, fui nas lutas dos professores contra o projeto de precarização e etc. e tal, e nós não conseguimos reverter, mas aí também foi um momento em que eu participei dessas lutas, né, da rede de educação. Só que aí perdi as aulas e em 2010 eu sou chamada no concurso da Unicamp. Eu tinha prestado o concurso para funcionária da Unicamp, eu sou chamada para concurso da Unicamp. Mas para ser professora ou não? Para ser funcionária técnica administrativa. Eu sou funcionária técnica administrativa da Unicamp. Eu trabalho na Secretaria de Graduação da FEAGRE. Estou afastada, porque afastada sem remuneração, às vezes as pessoas me perguntam isso. Estou afastada sem remuneração, porque estou como vereadora. Quando terminar aqui, volto para a Unicamp. E aí, só que aí em 2010, eu entro como funcionária. Em 2011, estoura uma greve gigantesca entre os funcionários, porque era uma luta pela reposição, valorização salarial. Na época, a gente não tinha o Vale Alimentação não era para todos os funcionários da Unicamp. Tinha uma parcela que ganhava um Vale Alimentação, que era um Vale Alimentação pífio. Acho que era menos de R$300, era 200 não sei quantos reais. Né? E o salário era um salário muito aquém do que era das outras universidades paulistas. Sim. E aí eu entro na greve na greve da Unicamp, então tem essa participação no movimento sindical. Então, assim, eu comentei sobre isso porque isso tudo fez parte, né, desse processo de amadurecimento. Entre essas campanhas, eu já era militante do PSOL, então fazia campanha
né, fui candidata várias vezes, mas nesse interregno também tive aí participação, seja no movimento estudantil, movimento feminista e no movimento sindical. Então também fez parte desse processo de amadurecimento, né? Sim. E aí em 2016 eu sou eleita vereadora. E aí, como foi essa campanha? Por exemplo, você vem de uma trajetória, 3.000 e poucos votos, 10.000 e pouco, aí a sexta melhor votada da cidade. Que tipo de estratégia você foi fazendo nesse período para pensar nessa crescente ou para não, para trabalhar mais o partido ou para trabalhar mais o seu nome? Como que foi esse crescimento e essa readequação? Olha, primeiro que eu acho que é um trabalho coletivo, né? Para mim, eu acho que ninguém faz nada sozinho, sabe? Qualquer trabalho ele tem que ser um trabalho em equipe, né? Então, e as decisões também são decisões que devem ser feitas em coletivo, né? Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu sempre, né, estou no meu segundo mandato e eu sempre coloquei de forma muito explícita as minhas posições políticas, que são as posições políticas que são comungadas pela militância do partido, pelo programa do PSOL. Muitas vezes não tenho problema de ser minoria, de perder votação, perco votação mesmo, mas eu não vou entrar em defender coisas que eu não julgo que são corretas, porque, na minha opinião, assim, não tem atalho, né? Sim. As coisas têm que ser traçadas no seu caminho, né? Você não tem atalho, né? O caminho é longo e vamos percorrê-lo. O importante é que nesse processo a gente consiga ter saldo, ter educação política. Para mim, a principal questão é a educação política, né? Sim. Eu entendo que o nosso papel aqui é ser uma voz pública que publicize as nossas posições, que esteja nos processos de resistência e luta e que dê exemplo, né? Mas aí, Mariana, nesse período, quando você chega, então, à Câmara Municipal, né, apesar de toda essa expertise, foi um universo novo para você? Foi um universo novo. Poxa, pensava que ser vereador não era isso, era aquilo, eu pensava que esse era o caminho, agora eu vejo que não é. Como foi esse impacto? Acho que o principal impacto foi ser a única mulher. Tá. Porque quando eu assumi, eram 33 e eu como uma vereadora de oposição feminista e que destoava, porque na época, hoje, algumas posições já estão mais conhecidas e acostumadas. Tá. O próprio feminismo. Quando comecei aqui, o feminismo foi né, quando a gente começou, eu lembro que eu tinha que ter embates gigantescos para eu ser respeitada. Entendo. Quando tinha diferença de posição política, eles tripudiavam, né? Então, foi uma coisa... foi uma afirmação de que eu posso ser mulher, posso ser feminista, posso ter posição diferente de todo mundo, posso, né? Posso defender o que eu quero, o que eu acredito, né? E uma coisa que eu também, na época, eu me cobrava bastante também, era que eu não podia errar. Na época, eu me cobrava bastante. Então, por quê? Porque se você fala, eu lembro, na tribuna, se você fala alguma coisa que talvez não esteja precisa, que dá alguma margem, entendi. Você levar, né? Mas isso só aqui ou você é assim mesmo? Eu acho que um pouquinho. Um pouquinho de cada. Pouquinho, eu sou um pouquinho CDF. Entendi. Eu sou um pouquinho CDF. Mas aqui eu me cobrava bastante, principalmente assim. Então, que é um pouco minha característica de estudar as coisas, tal, mas nos primeiros anos, assim, era uma cobrança que eu cheguei perto de um certo adoecimento mental. Cheguei próximo. Chegou nesse ponto. Mas e aí, quando você percebeu que estava perto disso, que caminho você fez para desacelerou? Como foi isso? Cara, eu comecei a fazer Muay Thai. Muay Thai? Olha aí a dica aí, gente. Mas Burnout nem pensar. Mas eu parei, eu preciso voltar a fazer. Não pelos mesmos motivos, mas... Tá. E aí foi no esporte que você conseguiu esse reequilíbrio, digamos assim. E eu acho que também eu tenho... É uma característica, talvez,
a minha terapeuta, eu comecei a fazer terapia também, né? A minha terapeuta fala que eu sou uma pessoa que vai para a guerra, sabe? Que vai, né? Então, assim, eu vou, sabe? Né? Saio e eu acho que eu tinha essa coisa de explosão, sabe? E o Muay Thai, fazer luta, me deu um escape para essa explosão, uma certa ansiedade, uma certa... Para explodir na hora certa, no lugar certo. Exato, entendeu? Sim. E também para ter energia quando precisa explodir, porque tem hora que a gente precisa explodir, né? É verdade. Tem hora que a gente precisa... Tem coisa que eu acho que tem coisa que a gente não dá para aceitar, Sim. sabe? Não dá pra gente também ficar muito passivo frente às coisas. E a partir desse momento, né, você começa a ter esses primeiros 4 anos aqui na Câmara. Eu lembro que você já foi a presidente da Comissão da Mulher. Como que foi esse trabalho e esse novo universo para você? Foi desafiador, né? Mas é que assim, eu tenho tanta dificuldade de lembrar no detalhe, porque cada dia aqui é uma... Sim. É uma avalanche de coisas, né? É uma avalanche de coisas. Então, às vezes eu fico pensando, às vezes eu confundo no tempo e no espaço, sabe? Eu não sei. Mas naquela ocasião, então, você era presidente da Comissão da Mulher Mulher e única mulher com mais 4 homens, porque a gente lembra que as comissões permanentes, exceto a Comissão de Constituição e Legalidade, tem sempre 5 membros. Então, mas aí eu lembro que a gente fez vários embates com o movimento feminista, teve a questão do feminicídio no Réveillon, sim, que foi tratado na época como um crime familiar, e a própria mídia, a mídia da cidade, nenhuma mídia noticiou como feminicídio. Na época era o Jonas Donizete, na posse, ele não tratou como feminicídio, e a gente fez um embate para a tipificação de feminicídio tinha sido de 2015, era muito recente. Sim. Nós fizemos um embate para reconhecimento como feminicídio, começamos o debate sobre o feminicídio como um crime que poderia ser evitado se tivesse políticas, investimento. Entramos na luta para trazer a vara de violência doméstica e familiar, que foi que a gente conquistou junto com o movimento feminista. Depois entramos na luta para trazer para Campinas a defensoria especializada, o Centro de Reeducação do Autor de Violência. Sim. Então foi assim, porque para mim, quando eu assumi como presidenta da Comissão da Mulher, qual foi o primeiro passo? O primeiro passo vamos fazer um diagnóstico. E eu vi que tinham vários serviços que estavam previstos na Lei Maria da Penha que não existiam em Campinas. Esses serviços não existiam. Gente, tinha o CEAMO. Tinha o CEAMO. E tinha uma delegacia da mulher. E uma delegacia da mulher. Que era ainda na Governador. Era na Governador Pedro de Toledo e não era... Já era 24 horas? Agora não lembro. Não lembro, agora exatamente. Não lembro. Tá. Porque também teve a luta pela delegacia 24 horas, só que eu não lembro no tempo. Mas quando eu assumi, a ideia era assim, precisamos gabaritar em Campinas os serviços que estão previstos na Lei Maria da Penha. Por isso, a ideia de vir a defensoria especializada, a vara de juizado especializada, o Centro de Reeducação do Autor de Violência. Então, tudo isso foi, olha, esses são serviços que ou estão previstos, ou a Lei Maria da Penha depende desses serviços para ser executado. Certo. Então, a gente fez esse trabalho e eu fico feliz, porque em 4 anos nós conseguimos implementar, com todas as dificuldades. Tá, o SERAV funciona. Ele foi criado com as dificuldades que toda a rede que não tem. Vamos só explicar para quem está assistindo o que é o SERAV, né? O SERAV é o Serviço de Reeducação do Autor de Violência. Mas não é da Prefeitura. É da Prefeitura. É da Prefeitura. Foi criado na Prefeitura. Ele não é do Judiciário. Não, ele é da Prefeitura. A vara de violência é do Judiciário. Tá. E a Defensoria ligada ao Governo do Estado, a Defensoria Pública Estadual. Tá. Então, esses serviços foram criados. Eles funcionam plenamente? Não. Porque aí a gente descobre que não basta criar, né? Tem que ter investimento, tem que ter orçamento, tem que ter profissionais, sobretudo, né? Sim. E então acho que entra um pouco nesse processo. E também acontece uma coisa que
em 2018 tem a eleição do Bolsonaro, né? Sim. E aí tudo retrocede. Retrocede tudo. O Disque 80 quase que para de funcionar por falta de investimento. Sim. Né? A gente tem aí a política da Damares, que era combate à violência por meio da família. Sim. Quando a gente sabe que muitas vezes a violência acontece dentro da família. Proteger a família, não dá para proteger a família protegendo uma violência dentro da família. Correto. E muitas vezes você precisa cortar os laços, precisa cortar o laço o ciclo de violência. Sim. Então, isso tudo retrocedeu muito, 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 muito. Né? Então, mas eu acho que está um pouco nesse cenário, assim, acho que foi importante, porque hoje eu vejo que eu tenho orgulho disso. Eu acho que mudou um pouco a cara, sabe, da Câmara Municipal. Sim. Eu acho que eu fui pioneira no sentido de estar aqui na Câmara sendo diferente, né, sendo uma mulher... Trazendo pautas que sem você elas não existiriam, talvez nesse sentido. Exato. E tanto que depois a gente tem a eleição de outras mulheres feministas também, né? Então eu acho que também criou uma certa inovação, digamos assim, né? E aí em 2020 a gente tem novamente a eleição, você é candidata e é eleita para essa atual legislatura, sendo a campeã de votos aqui na nossa cidade, com 10.886 votos. A senhora vereadora mais votada, dentre os presentes, assumirá a presidência desta reunião. Convidamos, então, para compor a mesa de honra e para presidir esta reunião solene, a senhora vereadora eleita Mariana Conte. Para você, qual foi o recado? Olha, o recado foi que apesar, né, de muitas vezes, com todas as dificuldades do que é ser uma vereadora de oposição, num cenário de muita polarização política, de retrocessos imensos, né, porque a gente está vivendo aí uma manada, né, onde eu falo de passa boi, passa boiada, não, é uma manada, a manada está passando, né, então a gente está tendo retrocessos enormes, e a minha sensação é que eu não estava falando sozinha. Sim. Que tinha gente que estava ouvindo, né? Que estava ouvindo e concordando comigo, né? Eu sempre escuto, tem uma coisa que eu sempre escuto por aí, tem gente que fala assim para mim: nem sempre eu concordo com você, mas eu sei que você não decepciona, sabe? As pessoas falam assim, mas eu sei, que é quase como assim, na hora H, eu sei que você compra a briga. Entendi. Então, nem sempre as pessoas concordam com tudo, e eu acho que é ótimo, né? A gente pode discordar, podemos ter diferenças e chegar em síntese ou não, né? Mas eu acho que as pessoas sabem que na hora que o bicho pega, quando tem alguma questão que vai retirar direito, que vai ter retrocesso, sabe que o meu posicionamento as pessoas já sabem. Sim. Mas a partir daquele momento, você falou da polarização, tudo, e a gente não pode esquecer que era a pandemia. Era a pandemia. Né? Que, pelo menos com a maioria que eu tenho conversado aqui no nosso podcast, fizeram campanhas impensáveis num outro período, né? E que hoje, ainda bem que a gente tem aí a internet, as redes sociais, que ela foi amplamente usada. A internet foi a principal ferramenta daquele momento em que as pessoas não podiam ter contato. Tivemos menos eleitores indo às urnas, justamente por conta do medo. E aí, a posse, todo mundo de máscara, com várias restrições, e muita gente... Poxa, é minha primeira vez, eu quero uma festa. Não dá para ter uma festa, até porque, gente... O vereador mais votado, a vereadora mais votada é essa pessoa quem preside essa sessão de posse, essa solenidade que dá posse tanto aos demais parlamentares quanto ao prefeito e ao vice. Teve que ser totalmente diferente. Como que foi essa missão para você tentar ali
ter a segurança, mas também dar a legitimidade. Na verdade, o ano de 2020 foi um ano muito complexo, né? Porque ao mesmo tempo você tinha pandemia, tinha necessidade de isolamento, nós defendemos o isolamento social, porque, né, não defender o isolamento social foi criminoso. Ao mesmo tempo, a gente tinha milhares de problemas acontecendo na cidade, então tinham agendas que tinha que ir, não tinha jeito, você tinha que se arriscar, né? Então a gente conviveu com essa situação do risco, né? Me lembro assim de coisas 2020 quando, sei lá, tem problema no hospital, você tem que ir, né? E tá tendo pandemia, então a gente ficou meio nessa situação. A eleição já foi num período que teve uma certa melhora, então, mas também foi muito pela internet, como você bem disse, né? Então também foi um momento que a gente precisou aprimorar os meios de comunicação, aprimorar o jeito de comunicar com as pessoas. Foi um aprendizado muito grande, fazendo home office, né? Então também com toda aquela demanda de home office, trabalho doméstico, lavar roupa. Foi a época que eu me separei também, tá? Acabei me separando. Então, assim, foi uma confusão, mas o resultado foi que eu fui a mais votada. E a posse, eu fiquei muito chateada, porque eu pensei assim, se a gente não tivesse com esse isolamento, a gente ia lotar essa Câmara com a mulherada, convidar o pessoal do movimento feminista, fazer umas... Tinha pensado em um super evento. um super evento, fazer umas faixas, sabe? Fazer uma coisa bem legal, mas não pôde ser feito, mas é isso, né? Aconteceu e acho que foi a partir com a responsabilidade que nós tínhamos na época de fazer o evento na medida que foi possível, né? Vereadora, inclusive você disse agora há pouco que aquela solidão, né, da legislatura anterior, ela veio depois com esse alento de ter mais 3 companheiras, 3 mulheres, né? Cada uma com as suas características, que hoje fazem coro em muitas das pautas que vocês discutem aqui. Como é isso para você? Não, isso para mim eu acho que é muito bom. Para mim é o exemplo de que as coisas podem ser mudadas. Às vezes não é no tempo que a gente quer, não é na forma como a gente quer, mas as coisas elas vão mudando, né? Porque por mais que a gente sabe que exista um conservadorismo, que exista que é um pensamento retrógrado, né? Que antes era melhor antes, mas eu acho que as coisas mudam. Não tem o que impeça a mudança na história. Sim. A história está aí para mudar, né? Que se a gente olhar 50 anos atrás, as nossas mães, a vida das nossas mães é completamente diferente das nossas. Então, a gente mudou, as coisas mudaram. Nós conseguimos independência, né? E é claro que teve gente que foi pioneira. Eu sempre falo assim, às vezes as pessoas ficam chocadas com certas coisas. Quando as mulheres queimaram o sutiã lá, né? Chocou todo mundo. Sim. Foi um choque, né? Então, assim, as coisas mudam. E as mulheres mudam, e as mulheres têm autonomia, têm independência. E eu acho que estar nesse espaço da política e, de alguma forma, mudar o espaço da política, não fui sozinha, claro, teve muita gente, até porque quando eu fui eleita em 2016, foi o mesmo ano que foi eu, Sâmia Bonfim em São Paulo, a Fernanda Melchiona em Porto Alegre, a Marielle no Rio de Janeiro, a Thalíria em Niterói, a Fernanda Garcia em Sorocaba e a Fernanda de Pelotas. Então, eram 7 vereadoras feministas do PSOL que tinham sido eleitas naquele ano. Sim. E nós, embora em diferentes cidades, nós nos demos muito apoio, né? Então, eu fiz parte de uma transição em que as mulheres passam a ser na unha, né, com 2 pés na porta, passam a exigir o espaço da política como um espaço seu. Sim. E aqui em Campinas eu fui a pessoa que
Abriu. Coube o destino, né? A história me deu essa responsabilidade e acho que fomos bem-sucedidas. Não da forma como nós queríamos muito mais, queríamos, né, que muitas coisas não acontecessem, que tivesse mais investimento, que a vida das mulheres fosse prioridade, e, enfim, e seguimos na luta, enfrentando machista, enfrentando conservador, enfrentando negacionista, seguimos. Mas acho que eu fico feliz de ter sido parte de uma mudança. Tá certo. Mariana, para a gente encerrar o nosso podcast hoje, uma frase daquela Mariana que chegou a primeira vez aqui, bem solitária, e que hoje tem um cenário ainda não ideal, claro, mas bem mais favorável. Olha, eu acho que assim, uma frase. Bom, eu acho que é isso, assim, muitas vezes o caminho correto é mais longo mesmo. Mas que vale a pena ser percorrido. Nem sempre perder, ser minoria, não ganhar uma votação de um projeto de lei, enfrentar tudo isso, faz parte do processo. Sim. E eu acho que as coisas terem sido com os percalços que foram, me deixou com o couro mais duro, sabe? Me deixou mais experiente, mais forte. Tá certo, então, muito obrigada, hein? Obrigada, Mina. Obrigada para todo mundo. Gente, nós ficamos por aqui. Olha, você pode acompanhar a primeira temporada do Na Casa do Povo, inclusive já também com uma outra entrevista da vereadora Mariana falando sobre a sua trajetória pessoal e essa mistura da questão política com a vida familiar e tudo mais. E toda aí na nossa playlist no youtube.com/TV Câmara Campinas. Eu te espero no próximo Na Casa do Povo.